Nós já começamos a ficar ao vivo. Vamos já iniciar o nosso culto. Meu pedido é que você possa já guardar o seu coração e a sua mente, para que ela possa, mesmo aí onde você está na sua casa, estar reservada, separada e, como diz o texto bíblico, escravizada, presa a Cristo, para que você possa receber dele a instrução, exortação, consolo, esperança e ensino. Tá? Nós vamos dar início daqui a pouquinho ao nosso encontro no dia 3 de maio de 2020, a Igreja Cristã Evangélica Betel. E a nossa oração é que você possa ser enriquecido pela palavra do Senhor nesta manhã de domingo tão agradável. Convida pessoas para também assistirem, amigos seus, pessoas do seu conhecimento, do seu convívio. Dispara aí no seu Facebook, liga para pessoas mesmo, para que elas possam também participar desse encontro e se alegrarem e festejarem conosco. Sejam bem-vindos todos os que estão começando a assistir e começando a ver esse nosso encontro. Nós vamos começar o nosso encontro. Então eu queria parar esse tempo enquanto você ouve um fundo musical e guarda seu coração das grandes emoções. Quem quiser fazer o que a Tabata fez, abrir uma sala de vídeo para que pessoas possam acompanhar, isso é muito legal, porque o nosso alcance fica muito maior. Tá? Então, vou me calar enquanto você faz sua oração. Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu gostaria de convidá-los nesta manhã gostosa de domingo para você abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 1, versos 18 em diante. Romanos, capítulo 1, verso 18 em diante. Pode abrir a palavra do Senhor, vamos ler esse trecho, esse texto que o Senhor há de falar ao meu e ao seu coração inicialmente, e na sequência vamos louvar ao Senhor e vamos também ouvir o recado dele nesta manhã. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versos 18 em diante. Nós vamos aqui tratar sobre algo que entendemos claramente que precisamos refletir em dias tão difíceis como os que estamos vivendo: a idolatria e depravação da humanidade. Romanos capítulo 1, versos 18 em diante. Acompanhe aí na sua casa, que Deus vá transmitindo o recado dele ao seu coração. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Pois, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Que Deus, por meio da leitura da palavra dele, inicialmente, tenha misericórdia de cada um de nós, que somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio, mas que também a misericórdia do Senhor, ela repouse sobre a minha, sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sociedade brasileira e mundial. Nós temos vivido um dia marcado pela ira do Senhor, marcado pela correção do Senhor. Se não quisermos interpretar como a ira do Senhor, ao menos uma correção pesada da parte do Senhor sobre nós. E neste sentido, eu gostaria de te convidar, você aí na sua casa, no conforto do seu lar, curve a sua fronte, se necessário for, dobre os seus joelhos e vamos orar ao Senhor, pedindo de maneira em súplica a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Que nós possamos, meus amados, voltar aos cuidados totais do Senhor, por meio da misericórdia dele, na reabertura dos templos, na normalidade dos trabalhos, mas que acima disso, nós saiamos muito melhores do que outrora éramos. E o texto que nós lemos, ele traz isso. Curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Ore pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre você, sobre os seus entes queridos, sobre a nossa igreja e sobre toda a sociedade brasileira e mundial, que seja uma oportunidade de salvação para muitos que não entregaram suas vidas para Jesus e também de correção para aqueles que já entregaram, mas não têm caminhado conforme as Escrituras nos ensinam. Pai, nós queremos nesta manhã de domingo clamar, Deus, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós sabemos e entendemos na leitura da Tua Palavra que o Senhor, Pai, tem corrigido a cada um de nós com a permissão, Deus, mesmo, Deus, com a Sua total soberania sobre esse vírus que tem assolado o mundo inteiro. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem permitido, porque o Senhor só corrige a quem o Senhor ama. Pai, o amor do Senhor é extenso. O Senhor convida vidas a se entregarem totalmente aos teus pés, em espírito e em verdade. Deus, que a representação disso seja alcançado por meio da tua igreja,
Que a tua igreja, Pai, se derrame aos teus pés. Que a tua igreja, Pai, esteja disposta, assim como eu neste instante, a confessar, Pai, os seus pecados, a admitir, Pai, que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada. Tem misericórdia, Pai, de nós, age em nosso coração. Pai, sonda os nossos corações, esquadrinha os nossos pensamentos, limpa-nos, Deus, de todo o mal e nos ajuda, Pai, a termos seriedade com o Senhor, a termos vida devota ao Senhor. Eu oro, Pai, por aqueles que são nossos familiares e ainda não tiveram encontro com o Senhor. Nos incomoda neste momento de quarentena a fazermos, Pai, diferença por meio do Teu Santo Espírito na vida dessas pessoas. Deus, não permita que saiamos igual, nos renova, nos revigora para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos, Pai, ser verdadeiros adoradores, não apenas no cantar, não apenas, Deus, nos cultos dominicais, mas Deus nos transforma por completo como servos para serem usados, Pai, como instrumento puro nas Tuas mãos. Oh Senhor, quebra-nos, Deus, quebra o vaso e faz de novo em meio a tudo isso. Nós sabemos, Deus, que esse processo pode ser doloroso, mas a Tua igreja precisa compreender e entender que é necessário pagar esse preço, porque o preço, Deus, maior de todos, o Senhor pagou ali na cruz do Calvário. Deus, em nome de Jesus, nos molda conforme o Teu querer, nos direciona nessa manhã. Espírito Santo, dirige os nossos lábios, os nossos corações, agora que iremos entoar louvores ao Teu nome, e faz, Pai, o Teu nome enaltecido por meio das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Enche o seu coração de alegria. Nesta manhã, vamos louvar ao Senhor, encher os nossos corações da Tua palavra, do Teu querer e fazer do Espírito Santo uma morada neste momento em cada coração. Vamos declarar a soberania do Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Louve ao Senhor aí na sua casa. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Declare a soberania do Senhor totalmente no seu coração. Concentre os seus pensamentos na figura de Jesus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu
também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Louvado e engrandecido. Digno Cordeiro, Aleluia. que foi morto. A ti toda a honra, Santo, santo Ele é. a ti toda a glória, Senhor. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digna Cordeiro, que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Entregue-se totalmente ao Senhor nesta manhã. Está vestido Do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpago. Aleluia. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Glórias ao Senhor. Jesus, teu nome é força, é fôlego
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Bom dia mais uma vez, a graça e a paz. É uma satisfação enorme estar com todos os irmãos nessa manhã, aqueles que nos acompanham. Eu quero saudar aqui especialmente ao Miqueias, um missionário que está nos assistindo, está lá em João Pessoa. Miqueias é uma das pessoas que eu quero, igreja, trazer aqui para que vocês possam ouvi-lo e talvez dentro dessa nova perspectiva dos nossos encontros aqui virtuais, para que ele possa trazer uma palavra para nós. O Miqueias, ele é missionário que trabalha junto aos quilombolas. Ele teve algumas dificuldades lá no campo, no quilombo, e ele agora teve que retornar a João Pessoa. Mas nós estamos orando, viu, Miqueias, para que Deus possa indicar e demonstrar o caminho dele para você e para a Rebeca, pessoas que eu amo e quero fazer com que a Igreja Cristã Evangélica Betel também possa amá-los. E faz parte do nosso trabalho a gente se envolver com missões, especialmente alcançando pessoas tão distantes do nosso convívio social, aí no interior da Paraíba, um grupo de pessoas tão marginalizadas como são os quilombolas, mas que, como qualquer pessoa desse planeta, são desesperadamente necessitadas do Evangelho de Jesus Cristo para obter perdão e salvação de suas vidas. Então seja bem-vindo, Miqueias. A igreja ainda vai ter o privilégio de te ouvir e de te ver quando essa pandemia acabar. Eu quero rapidamente com vocês nesta manhã compartilhar um texto com vocês que está escrito no livro de Apocalipse, os 3 primeiros versículos. Eu quero apenas refletir com vocês nesses versículos iniciais. E eu não quero, obviamente, saudar somente ao Miqueias, mas a todos aqueles que nos assistem. Eu não estou tendo acesso às pessoas que estão aí, mas aos irmãos da igreja, aqueles que não congregam, não fazem parte do nosso hall de membros da Igreja Betel, mas que estão a nos assistir. Eu também lhes saúdo com um bom dia, desejando que a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor possa estar também sobre vocês, e que vocês possam serem satisfeitos nessa manhã com a palavra do Senhor e os seus corações entregues a Cristo como Deus Salvador. Então seja bem-vindo ao nosso meio e ao nosso convívio, mesmo que por agora no ambiente virtual. Eu quero ler o texto com vocês que está em Apocalipse. Nós vamos ler esses versículos iniciais. Diz assim o texto de Apocalipse, versículo 1 até o versículo 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou o seu anjo para anunciar a seu servo João, que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu quero iniciar essa reflexão na palavra do Senhor com uma palavrinha que ela passa desapercebido nessa revelação que Jesus promove ao seu apóstolo, o apóstolo João, quando ele escreve Apocalipse, que está quase no final do versículo 1, quando diz as coisas que em breve devem acontecer. Essa expressão deve acontecer, deve trazer à nossa memória que o Senhor a quem servimos, o Senhor a quem cultuamos, o Senhor a quem prestamos louvores e honras,
É o Deus que controla as ações do passado, do presente e do futuro. Se você observar atentamente os escritos ou o escrito de Apocalipse, o que está para frente, muitos dos nossos irmãos irão sofrer na sua pele, na sua vida, sofrerão perseguições, sofrerão dificuldades, sofrerão uma série de lutas e experimentarão inclusive até a própria morte. Mas isso tudo foi determinado pelo Senhor, por nosso Deus. Então a gente tem que ficar sossegado e tranquilo, porque o Senhor soberano, no meio de toda essa pandemia, no meio de todo esse desespero, no meio de todo esse medo que o Brasil e o mundo enfrentam, nós temos um Deus em quem podemos nos agarrar, em quem temos a esperança e que temos a segurança de que Ele controla a nossa vida, a nossa história, os nossos bens, tudo que somos e tudo que temos. Então eu quero que fique essa primeira verdade muito esclarecida para nós, porque esse texto nos informa que Deus garante a presença perene de Cristo no meio da sua igreja, em meio às mais terríveis aflições e tribulações desse mundo. Nós precisamos ter essa segurança, que é a garantia de Deus, a segurança do nosso Senhor Todo-Poderoso, de que Ele vai manter a presença do seu Filho, que recebeu o nome que está acima de todo nome, no meio da sua igreja, no nosso meio, para que nós possamos experimentar e passar por todo e qualquer tipo de aflição e tribulação, tendo a segurança de que Ele está no nosso meio. E aqui essa afirmação apocalíptica do texto de Apocalipse, ela logo nos remete ao texto de Mateus, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, quando ele nos informa que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E aí, irmão e irmã, você que nos assiste, saibam, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, está conosco e estará conosco enquanto nós passamos por essas lutas e por essas dificuldades. O livro de Apocalipse nos ensina que Deus não nos livra das tribulações, mas Deus nos livra nas tribulações. E como eu tenho falado para a igreja, nós estamos, como povo do Senhor, passando por disciplina de Deus, enquanto que o mundo passa pela ira de Deus. A igreja passa por disciplina, e nesse aspecto é possível que alguns de nós, algum dentre os nossos irmãos em Cristo, infelizmente, possam vir a falecer. Mas eles vão experimentar da glória perene da presença do Senhor, livre do pecado. Então é nisso que devemos nos agarrar e entendermos que nem a morte pode afetar a nossa comunhão e a nossa segurança da revelação e da presença de Deus no nosso meio. Os capítulos iniciais de Apocalipse, igreja, nos mostra e nos garante um Cristo sempre presente e residente no seio da sua igreja. E por essa razão, por pertencermos a Cristo, porque a igreja reconhece o senhorio de Cristo sobre si, ela se coloca numa posição de inimizade e de conflito com o mundo. E aí a igreja de Apocalipse, ela vai mostrar para nós, ou melhor, o texto de Apocalipse vai mostrar para nós o conflito cósmico inevitável. Cristo e sua igreja versus Satanás e o mundo. A gente precisa saber dessa realidade e entender que em que lado você está e em que circunstância você se posiciona. Haverá sempre esse conflito inicial, mas o texto nos diz a respeito dessa expressão aqui de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Aprendemos ainda aqui nesse versículo inicial de Apocalipse que o Filho do Homem, agora exaltado em glória, assentado no trono dos céus, governa o mundo no interesse e por causa da igreja.
Por isso, meus caros, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mesmo em meio às aflições. As aflições e as dificuldades da vida. E você vai ver isso por meio das cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Que aquelas igrejas passaram por lutas, que aquelas igrejas passaram por dificuldades. Mas mesmo assim, elas descansaram no poder de Deus. E é interessante que o nosso Deus, sendo todo poderoso, poderia ter promovido libertação ou livramento daquelas igrejas dos sofrimentos e da morte. Lembra que fala que até o Antipas, servo de Jesus Cristo, havia morrido por causa da perseguição? O nosso Deus poderia ter libertado tudo isso. O nosso Deus poderia ter livrado aquelas igrejas de todo e qualquer tipo de perseguição. Mas não. Faz parte do decreto soberano do Senhor que às vezes a sua igreja, o seu povo, eu e você, passemos por lutas, passemos por dificuldades, passemos por tribulações, passemos por todo e qualquer tipo de enfrentamento e de até dúvidas e conflitos pessoais, para que nós possamos descansar e aprendamos a descansar na presença e no poder desse Deus que tudo pode. Então nós precisamos aprender, e é isso que o texto fala. A igreja, o versículo 1 nos ensina, cheia do Espírito de Cristo, deve resplandecer a sua luz em meio às trevas deste mundo. A igreja brilha, você só brilha porque Cristo habita em você. Cristo habita no meio do seu povo. O Evangelho de João nos informa que Cristo tabernaculou no nosso meio, ou seja, ele habita no nosso meio, ele veio, se fez carne. Se no Antigo Testamento Deus morou por um período em tendas no meio do seu povo, e depois fez sua morada no templo construído por Salomão, com o simbolismo da arca, hoje, e no Novo Testamento, ele esteve literalmente entre nós, entre o seu povo. Hoje, ele habita no nosso coração e nos faz ser parecido com o seu Filho, Jesus Cristo. Isso é extraordinário. E aí você pode ter a segurança de que Deus, o versículo 1 continua dizendo, por meio de Cristo, revela e desvenda o plano de Deus para a história do mundo. Deus nunca perde o controle da situação. A ciência pode perder o controle dos vírus, das bactérias. Você pode perder o controle financeiro da sua família, infelizmente, por causa do desemprego. Você pode perder até o controle emocional por causa da quarentena, ou porque você perdeu um ente querido, seja porque qual doença for. Mas o Senhor do Universo nunca perde o controle da história do mundo e nem da sua vida. E nisso devemos descansar. Podemos ficar tranquilos, pois Deus entregou o governo do mundo ao nosso Mestre, Senhor e Salvador, chamado Jesus Cristo. O reino é o reino de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 24 ao 28, depois você pode observar isso. E se experimentamos essa crise, essa pandemia, por causa dessa doença, por causa desse coronavírus, desse novo coronavírus, dessa Covid-19, aprendam, é providência de Deus. Esse vírus não está fora do domínio soberano de Deus. Aprendam isso e aprendam a esperançar-se no Senhor por meio dessa verdade escriturística. Nada, absolutamente nada, deve nos afastar da presença maravilhosa do nosso Deus. No outro lugar, as Escrituras nos afirmam e informam que se a nossa esperança ficar resumida simplesmente a essa realidade terrena na qual experimentamos, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa mente, a nossa vida, a nossa ambição tem que estar voltada para o Rei da Glória e para a Nova Jerusalém, da qual nós pertencemos e somos verdadeiros cidadãos. Enquanto neste mundo apenas peregrino. Mas o texto continua a nos informar. Observe, atente-se, que é a revelação de Jesus Cristo. Em inglês, revelação é o nome do livro.
que aparece. Apocalipse significa exatamente desvendar, desnudar, tirar, mostrar, revelar. Por isso que aqui a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E assim acontece a ordem. Deus transmitiu a Jesus, esse ao anjo que informou a João, e esse registrou para nós, a igreja, para que nós possamos ter esperança e segurança em todas as esferas, em todas as dificuldades pelas quais passamos. E o mais interessante que podemos aprender com tudo isso é que a Trindade Santa, o Filho e o Pai, estão envolvidos e atuam lado a lado para trabalhar em prol da igreja, para mostrar à igreja o que em breve deve acontecer. E para nós, Igreja de Jesus, o que nos interessa, o que nos importa, o que nós devemos ter anseio, o nosso desejo, deve ser um desejo escatológico pela volta bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos habitar na nossa verdadeira e real pátria, que é a Jerusalém celestial. Essa deve ser a nossa ambição. Esse deve ser o nosso desejo. Essas revelações que devem acontecer fazem parte dos planos e da vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. E aí deixa eu fazer um comentário teológico aqui com vocês. Essa doença e essa pandemia, na verdade, eu até compartilhei isso no grupo de estudos que estamos fazendo às quintas-feiras, lendo o livro do profeta Ageu. Ele não apenas mostra a ira de Deus sobre o mundo. Ele não apenas mostra a disciplina de Deus sobre a igreja. Mas ele também mostra um Deus que é extremamente gracioso e misericordioso. E eu explico por quê. Porque essa doença que tem matado milhares e milhares de pessoas pelo mundo, ela é uma demonstração simples, breve, curta, momentânea do seu poder irado sobre o pecado. A leitura que foi feita no começo no texto de Romanos, se vocês se lembram. Mas por que isso? Porque isso é apenas um flash, como de uma câmera fotográfica. Um flash que vai e volta rápido, para uma pequena amostra grátis da ira futura de Deus que está por vir sobre todo aquele que não se santifica e que não se arrepende dos seus pecados e que não se volta para Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, não é o fim ainda. Ou seja, Deus misericordiosamente está demonstrando, olha o que eu posso fazer, uma amostra grátis sobre aqueles que não se devotam a mim como Senhor e Salvador de sua vida. Então a mensagem é, eu ainda espero que você, ao ouvir a mensagem do Evangelho, aceite o meu filho e reconheça Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Olha que Deus misericordioso. Assim como que olhando para a cruz, nós só vemos sangue, nós só vemos morte aparente, mas ali por trás da cruz estava o grande amor salvífico de Deus pela humanidade. Assim também agora, por meio dessa doença, dessa pandemia, se você olhar com os olhos naturais, você vai ver só morte, doença, medo, desespero, mas por trás de tudo isso, há o ato misericordioso de Deus chamando a atenção da humanidade para que se volte em arrependimento e servidão a Ele, para que possa se ver livre do dia da ira que está breve. O versículo 1 nos fala isso. Por isso, o chamado de Deus nesse aspecto, a confiança. E a esse versículo também, a confiança. Deus sabe o que está fazendo, porque Deus controla a história de acordo com a sua soberania. A palavra usada aqui, dizendo em breve, pode significar sem demora, rapidamente. Osborne, um dos caras que escreveu um livro que interpreta, ou que traduz, ou que comenta exegeticamente o livro de Apocalipse, ele diz que a linguagem de iminência objetiva deixar claro para o leitor com um senso de expectativa e de responsabilidade. Os sinais esperados estão em curso. A Bíblia costuma usar a palavra dores de parto. As dores estão a acontecer. A mulher fica grávida durante 9 meses.
mas ela não tem segurança de que o filho está por nascer. Pode acontecer alguma intercorrência nesse período da gravidez. Mas quando ela, no final da sua gestação, começa a sentir dores, ela passa a ter segurança de que em breve e de verdade o seu filho nascerá. Então, fique esperto, igreja, porque essa situação, ainda que não seja o fim, pode ser o início das dores, a segurança absoluta de que o nosso mestre está por voltar. Por isso, em todas as passagens das Escrituras que falam da iminente volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todas as vezes que a Escritura narra sobre esse aspecto, sempre ela evoca uma chamada à obediência, à santidade, à devoção, a uma vida comprometida, a uma vida santificada. Você deve se preocupar com isso. Em ter uma vida santificada, uma vida devotada. Porque os sinais estão aí e estão a acontecer. E ele, diz o versículo 1, ele enviou ao anjo para anunciar ao seu servo João. E o versículo 2 vai dizer o seguinte: que atestou tudo quanto viu da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Testificar em Apocalipse tem a ver com o ato de proclamar e promover a autenticação pública das realidades divinas, mesmo em meio às mais terríveis dificuldades, mesmo em meio às mais terríveis oposições. Lembra que uma das igrejas, a palavra do Senhor diz em Apocalipse que está onde habita o trono de Satanás. E era ali onde ela devia fazer diferença. Observe também, gente, como Deus, o nosso Deus, é um Deus santo. Ao invés de nos destruir, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, ao invés de nos destruir, como aconteceu com o tempo de Noé, Ele está dando para nós uma oportunidade, à igreja, de santificar-se mais, de devotar-se mais, ao mundo de reconhecer que somente nele há esperança e salvação, porque Ele não está nos destruindo, Ele está matando alguns, mas Ele não está nos destruindo, Ele não está eliminando o mundo. Isso vai acontecer num dia breve. Mas enquanto isso, nós, igreja, devemos, a despeito da oposição, a despeito da pandemia, a despeito das dificuldades, a despeito das ameaças, continuar proclamando a mensagem do Evangelho de Jesus com autoridade, intrepidez, devoção e obediência. As portas da nossa igreja podem estar fechadas, mas a atividade evangelística, a atividade cristã deve continuar em voga no nosso meio. E assim Deus está usando o apóstolo João para nos mostrar isso. Ele atestou, ele pregou. E é interessante que falar do testemunho de Jesus Cristo, observe essa expressão, Jesus Cristo, é porque normalmente anunciar o Evangelho de Jesus com autoridade, com ortodoxia, com santidade e com verdade, vai promover duas coisas naturais. Primeiro, oposição a você, às vezes até de dentro da igreja. Segundo, oposição externa, mundana, contra você. Mas nessa oposição mundana, externa, contra você, que continua dando testemunho de Jesus, pode chegar ao extremo de você experimentar a morte. Eu fiquei muito feliz em ouvir ontem, numa reunião com a liderança da igreja, que um dos nossos irmãos teve Covid na nossa igreja. E uma irmã foi fazer uma visita à casa dele. Louca! Mas foi lá fazer uma visita. Por quê? Porque a despeito de qualquer coisa, na cabeça e no coração dela, estava que fazer a obra está acima da proteção à própria vida. Nós precisamos aprender isso, igreja. Nós do mundo ocidental precisamos entender que a nossa vida já não é mais nossa. A nossa vida pertence a Cristo. E que quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, pertencemos a Cristo. E quer vivamos ou quer morramos, devemos promover a glória ao nome de Cristo. E a mensagem teológica da Bíblia para nós, de Deus para nós, é que Ele não é um Deus de mortos, mas Ele é um Deus de vivos. Portanto, aprendamos a mensagem que João nos ensina no seu Evangelho, de que ainda que morramos, viveremos eternamente, porque Ele é o Deus de vivos e não de mortos. Trabalhemos e continuemos firmes. E aí o versículo 3, para encerrar, ele vai dizer para nós: bem-aventurados os que leem
e também os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Essa aqui é a primeira das 7 bem-aventuranças do livro de Apocalipse. E é interessante isso, porque no livro de Apocalipse tem a numerologia bíblica, 7. Então, ou seja, aqueles que guardam, aqueles que leem e aqueles que ouvem a profecia desse livro são as pessoas que são felizes, porque têm a alegria promovida por meio do Espírito Santo na sua vida. Daí, no cristão, no verdadeiro crente, alegria não é um sentimento. Alegria é um estado permanente de espírito promovido por meio da ação de Cristo Jesus, que nos salvou do império das trevas, que nos salvou do pecado e da morte. É uma alegria com um estado por causa de Deus, que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então as circunstâncias ao nosso redor não podem influenciar os nossos sentimentos, porque senão nós somos guiados pelas contingências da vida. Mas a nossa vida deve ser guiada pelas profecias desse livro, pelo que está aqui escrito. E o que está escrito é o seguinte: o Deus que criou os céus e a terra está com você. O Deus que criou os céus e a terra está do seu lado. Ele não vai te livrar das tribulações, nem vai te livrar das dificuldades, e nem vai te livrar da morte. Mas Ele vai te livrar nas tribulações, Ele vai te livrar nas dificuldades, e Ele vai te livrar na morte. Porque nem a morte poderá segurar os filhos de Deus. Porque Jesus é o primogênito dentre os mortos. E nós podemos ter a certeza que em Cristo nós um dia ressuscitaremos. Então essa é a primeira das 7 bem-aventuranças. Da alegria, da felicidade daqueles que confiam única e exclusivamente no Senhor Jesus. Aqui são felizes aqueles que perseveram em viver de acordo com o que está revelado nas Escrituras. E que perseveram em viver uma vida exemplar à luz do que está revelado na Palavra de Deus. Esses são os felizes, seja qual for a situação. Observem também uma coisa interessante, que o verbo ler está no singular, mas o verbo guardar está no plural. Isso implica que ler aparece com ênfase. Ao ler, os que ouvem são definidos como os que guardam e ouvem, ou seja, são aqueles que respondem adequadamente ao que está revelado. Ouvir está intrinsecamente, necessariamente ligado a seguir. Veja as falas finais que João dá a cada igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de, ao vencedor dar-lhe-ei o direito de. Sempre isso, porque ouvir, que tem o sentido de obedecer e de guardar, está sempre associado a seguir, a ser discípulo e a ser um discípulo leal, capaz de entregar a sua própria vida por isso. Por essa razão, o propósito do livro é chamar você, ouvinte, chamar cada um de nós, ouvinte, aquele que guarda a responsabilidade com base no que está escrito, fazer exatamente como aqui está escrito, a ter uma vida de relação com Deus por meio de fé, exatamente como aqui está revelado. A proximidade da volta de Cristo chama o cristão para um viver responsável diante de Deus e dos homens. E isso precisamos estar sempre convictos. Eu vou repetir essa frase porque ela é importante para nós. A proximidade da volta de Cristo chama-nos, ou chama os cristãos, para o viver responsável diante de Deus e diante dos homens. Um dos elementos principais que o texto quer evocar aqui para nós, mas que o fim que o fim da nossa vida, o objetivo último da nossa vida é a promoção da glória de Deus por meio de um viver ético e moral no presente. Se o tempo está próximo, somos chamados a viver uma vida resoluta e completamente voltada para o nosso Deus. E aí eu quero concluir dizendo para vocês uma verdade fundamental que esses 3 versículos iniciais nos mostram. Que Deus garante a perene presença de Cristo em sua igreja, em meio às aflições, às tribulações e à pandemia pelo qual o mundo passa. E podemos descansar nisso e ter segurança nisso. Como fazemos isso? Temos uma vida de devoção, uma vida de oração,
uma vida de leitura da palavra, uma vida de consagração, uma vida de devoção, uma vida completamente voltada para Deus e para os propósitos dele na nossa vida. Que Deus o abençoe e lhe faça ter uma vida de perseverança diante dele, uma vida de santidade diante dos homens, uma vida de proclamação do Evangelho diante daqueles que carecem de ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Igreja, fique firme. Jesus está no nosso meio. Mesmo em meio às dificuldades, Ele está conosco. Nós vamos sair mais que vencedores por meio daquele que nos amou em Cristo Jesus. Vamos encerrar esse momento com uma oração. E eu queria orar por vocês, estando mais perto aqui do vídeo de vocês. O Everton até está se mexendo para poder ter o sinal mais adequado e a imagem mais perfeitinha para vocês. Mas eu quero orar por vocês nesse instante. Senhor, nós estamos vivendo um tempo de pandemia. Entendemos que o Senhor quer que nós saiamos melhores do que entramos, porque a nossa vida estava muito comum, muito parecida com o mundo. E não podemos ser assim, porque nós somos sal e luz. Nós não podemos ser parecidos com o que está aí fora. Nós não podemos ter a cultura mundana, mas precisamos emitir e exprimir a cultura celestial, porque nós somos parte do teu povo. Nós somos o teu povo. Por isso nos ajuda a refletir a tua glória. Nos ajuda a refletir a esperança. Nos ajuda, Pai, a anunciar a mensagem salvadora de Jesus Cristo às pessoas que estão desesperadas, sem saber o que fazer no meio dessa pandemia. Nos ajuda a anunciar um Deus que é um Deus de vivos. É um Deus que liberta. Um Deus que é um Deus que cura. E nesse instante queremos colocar, por exemplo, a vida do nosso irmão Ronaldo Lidório, que tem sua esposa, que tem sofrido essa doença. Que o Senhor possa intervir e livrá-lo dessa enfermidade, para trazê-lo de volta, Pai, ao nosso convívio, porque a igreja carece ainda dos serviços ministeriais dele. Oramos pela esposa do pastor Paulo César, do grupo Logos. Deus, que o Senhor também possa restaurar a sua saúde. E a todos os irmãos que passam por essa dificuldade, que experimentam essa doença, ou seja, que doença for, que o teu Espírito Santo, que é poderoso, salvador e libertador, possa se mostrar glorioso, possa se mostrar presente, salvando e libertando várias vidas que carecem da ação poderosa, salvífica do Senhor. Ajuda-nos a perseverar na tua palavra, para que possamos, ó Pai, glorificar o Senhor por meio das nossas vidas. Por isso, a nossa oração é que o amor de Cristo, a graça de Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito seja sobre todos nós hoje e até a volta bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós vamos encerrar com o louvor com os meninos. E eu vou pegar o telefone. Deus abençoe, igreja. Uma semana cheia da presença de Cristo na sua vida. Fiquem na paz
Que Deus os encha da sua presença em nome de Jesus.